os impactos ambientais causados pela mineração. No estúdio, a doutora em Sociologia, Denise de Castro, avalia esses impactos sobre as comunidades atingidas em desastres envolvendo mineradoras. Conheça o projeto Pintando a Sétima Arte, que aproxima crianças do incrível mundo do cinema, realizado pela Sarasvati, produtora cultural. E hoje é dia de talentos da PUC. Conheça a história de Paulo Terrinha, estudante de serviço social e grafiteiro. Hoje é quarta-feira, dia 15 de junho. Começa agora o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá! O hip hop é um movimento cultural que envolve o rap, a dança e o grafite, né, Mari? E além de ser uma forma de expressão e de exercitar a criatividade, a filosofia desse movimento também pode ajudar muitas pessoas. E o grafiteiro Paulo Henrique Mendes Terrinha descobriu no curso de serviço social uma forma de conciliar a arte e as questões sociais. E pra que fazer guerra se podemos fazer arte? Apesar de se dedicar mais ao grafite, Paulo Terrinha traz toda a filosofia do hip hop para os projetos e oficinas que ministra. E agora você conhece um pouco mais dessa história. Meu interesse pelo grafite surgiu por volta de 2006, que na época tinha as figurinhas de chiclete da Hot Wheels, e aí eu e um amigo meu, a gente colava as figurinhas, né, num papel mais grosso e reproduzia aqueles desenhos de uma forma maior. A gente vive numa região periférica, onde muitas pessoas não têm acesso à arte, né? Eu acho que assim, o simples fato da gente estar trazendo mais cor, mais alegria, isso me despertou muito. Então assim, eu comecei o grafite por hobby mesmo, né? Porque eu gostava muito. E depois eu vi de certa forma, uma profissão, né? Que é o que eu faço hoje. Eu faço grafite comercialmente, mas sempre sem perder a essência do grafite, que é essa questão da rua mesmo. A ideia do hip hop era unir as gangues. Então, que se fosse para fazer guerra, que seja pela arte. Então, acho que essa ideia de transformar a guerra em arte, isso para mim é muito interessante. Né? Então, eu trabalho com oficina e é isso que a gente tenta passar para os meninos. Eu trabalho nessa ONG, na ONG Terra Santa desde 2011. Né? Participei do programa conjunto da ONU que teve na nossa comunidade. E assim, sempre trabalhando com grafite. Hoje na ONG a gente tem uma oficina que se chama Natora Design, que a gente junta o grafite com a madeira. A gente está constantemente recebendo encomenda então para fazer um grafite na madeira e tal. Isso é muito interessante, saber que de certa forma a nossa arte está atingindo alguém. Durante muito tempo, eu trabalhava com a ideia de que grafite é arte e pichação é vandalismo. E aí, depois assim, de uma certa vivência, a gente vai revendo as coisas. Hoje eu nem coloco assim, se é ou não é arte. Eu acho que é a expressão de cada um. Então, a gente como grafiteiro, a gente aprende a respeitar. A nossa ideia é ensinar o grafite mesmo. Então, tipo assim, não é falar a pichação você não pode, não sei o que, é vandalismo. Mas a gente vai mostrar um outro lado, que é a evolução do picho. Mas sempre assim, tendo a certeza de que nós viemos do picho, que a nossa raiz é o picho. Meu nome é Paulo Henrique Mendes Terrinha, estou cursando Serviço Social na PUC Minas e sou grafiteiro. E a mineração é um dos setores básicos da economia do Brasil. A atividade mineratória, traz desenvolvimento, gera empregos, mas tem impactos ambientais irreversíveis. No final de 2015, o assunto se tornou o tema principal dos noticiários com o desabamento de uma barragem de rejeitos de minério em Bento Rodrigues, Minas Gerais. O desastre foi responsável pela morte de 19 pessoas e o distrito da cidade histórica de Mariana ficou completamente destruído.
O volume de resíduos despejados foi suficiente para encher 12 mil piscinas olímpicas, poluiu ainda o importante Rio Doce e levou rejeitos da atividade de mineração até o Mar de Capixaba. Causou a morte de peixes e destruiu ecossistemas. Mesmo com o tema em destaque, você sabe como é a dinâmica de uma mineradora e quais regras envolvem seu funcionamento? Para se ter um empreendimento mineral, é preciso mais que apenas um terreno propício para a exploração. O primeiro passo para iniciar o empreendimento de mineração é fazer a pesquisa mineral, é conhecer a substância e sua distribuição, como é que ela se distribui no espaço, saber a concentração, o teor do minério, essa fase chama de pesquisa. Depois você tem que demonstrar que essa pesquisa tem viabilidade financeira, que ela tem viabilidade econômica, ou seja, que você vai conseguir tirar essa substância, obter lucro e pagar o royalty para o governo. E, em terceiro, depois que você conseguir demonstrar, como fazer a pesquisa e demonstrar a viabilidade financeira, você tem então que pedir a concessão de lavra para o Estado, uma vez que a substância mineral é um bem da União. E diversos profissionais estão envolvidos no funcionamento de uma mina. Na fase inicial, a pesquisa mineral está muito associada à atividade dos geólogos e dos engenheiros de minas, assim, desses profissionais. Mas depois, quando a mina entra em operação, aí você requer, desde do pessoal realmente, desses profissionais da geologia, da engenharia de minas para projetar e para tocar a operação, mas você precisa de engenheiro agrimensor, de engenheiro para tocar a planta de beneficiamento, você vai ter toda a parte de licenciamento ambiental, então vai ter biólogos, sociólogos, geógrafos. Lavrar o minério é o mesmo que realizar a extração dele. Já o beneficiamento do minério envolve as atividades de tratamento do material extraído para a transformação em matéria-prima. Apesar de tramitar na Câmara dos Deputados a proposta de um novo código, o atual em uso é de 1967. A lei envolve as regras para pesquisa, extração, distribuição e consumo dos produtos minerais brasileiros. Ela pode ser ainda muito aperfeiçoada. Uma das coisas que eu acho que a legislação tem que tratar é a possibilidade das empresas mineradoras guardarem os direitos minerários por anos e anos sem apresentarem relatórios conclusivos sobre as atividades. Os riscos ambientais estão relacionados principalmente ao tipo de minério a ser extraído e de como a extração é feita. A mineração de ouro, ela tem, devido aos processos químicos que ela requer, ela tem riscos naturais, por exemplo, a questão de impactos na qualidade das águas da região onde que elas se situam, né? A mineração, por exemplo, de ferro, ela tem as questões das barragens de rejeito, e que é em função do beneficiamento desse minério, então tem riscos inerentes ao rompimento das barragens, enfim. Se você tem, por exemplo, também minérios radioativos, que vão ter, enfim, radioatividade, risco, né, outro tipo de risco. O novo Código de Mineração que está em discussão tem tratado sobre essas deficiências, mas ainda não se conseguiu uma solução efetiva, né? Eu acho que não há consenso ainda de como evitar isso. Para o biólogo, é preciso melhorar a fiscalização. É melhorar o processo de licenciamento ambiental e de acompanhamento de todas as medidas mitigadoras, compensatórias, etc., de redução de impactos, através de um acompanhamento mais firme por parte do Estado, do poder público. E o setor de mineração corresponde a 4% do PIB brasileiro. Muitas pessoas não sabem, mas ela tem um forte impacto no nosso dia a dia. É graças a essa atividade que temos acesso a computadores, automóveis, aviões e medicamentos. E para conversar sobre os vários lados dessa questão e sobre as leis que regem o Brasil, nós recebemos a professora Denise de Castro, doutora em Sociologia e professora da PUC Minas. Professora, seja bem-vinda ao Espaço PUC. Obrigada. Bom, para a gente começar essa nossa conversa, né, a atividade mineradora, ela tem, né, esse lado amplo de destinos para diversas áreas, né, como a Mari disse, aviões, medicamentos, computadores, automóveis, mas ela também gera um forte impacto ambiental. Como equilibrar, como fazer um balanço desses dois pontos? Acho que o ponto de partida só pode ser pensado em escala bem global também. Então, se uma sociedade de consumo é baseada, estimulada a consumir produtos da mineração, a atividade vai ser cada vez
em maior escala. Então, repensar toda essa dinâmica, repensar um outro modo de bem viver, apesar do consumo, ou apesar não, do não consumo em tão grande escala, talvez seja o único caminho possível, né? Acho que a gente vive essa civilização muito baseada na extração mineral, mas agora, talvez mais do que nunca, a gente está se dando conta da amplitude, da grandiosidade dos impactos, né? Porque extrair uma reserva de ferro é extrair o sistema produtor de água, é extrair fauna, é extrair flora. Então, essas relações são muito conjugadas, são muito sistêmicas. Então, é preciso pensar uma outra estratégia produtiva, mas antes disso, uma outra estratégia de desenvolvimento, um desenvolvimento que leve em consideração, de fato, a sobrevivência humana, a construção das possibilidades agora para a gente ter um futuro em que a gente possa usufruir dos recursos do planeta. E a senhora acha que é exatamente nisso que a legislação atual prega, né? A legislação que ela vem de muito tempo, né? Tentando ser renovada, mas ainda não teve uma aprovação na Câmara dos Deputados. O que a senhora acha que poderia mudar nessa legislação em vigor? Olha, acho que a legislação ambiental ela é bastante exigente. Inclusive tem uma polêmica, porque os empresários, os investidores e técnicos envolvidos com esses interesses pressionam para que se flexibilize e fragilize a legislação, porque ela é muito exigente. Isso não tem nada a ver com o fato da legislação ser velha. Isso tem a ver com atendimento aos interesses econômicos de investidores e acionistas nacionais e internacionais. É muito diferente de melhorar a legislação ou o licenciamento ambiental para que os processos sejam mais bem feitos e diferente ainda de melhorar a fiscalização. Então, o licenciamento ambiental precisa ser mais bem feito, que depende de um comprometimento dos tomadores de decisão nas empresas sobre a qualidade do empreendimento e do processo produtivo que eles querem fazer. Antes disso, a concepção, o projeto de engenharia de minas, de engenharia ambiental, de engenharia civil e de gestão de negócios precisa ser muito mais responsável e comprometido com as dinâmicas ambientais e até com a dinâmica de mercado, porque simplesmente impor ao mundo e ao mundo todo um mesmo ritmo de crescimento econômico é fortalecer e produzir as desigualdades, é produzir as contradições, é produzir o mal-estar. Muito interessante pensar por essa perspectiva, professora. E para a gente encerrar esse nosso bate-papo, é impossível falar de mineração e não falar, né, do desastre em Bento Rodrigues. Eu gostaria que a senhora aumentasse um pouco. Falou-se muito, né, nessa questão da fiscalização na época, mas a senhora acha que medidas efetivas estão sendo tomadas hoje em dia ou não? Bom, eu não posso dizer literalmente sobre o que acontece em cada empresa de mineração, em cada mina, não é? Mas pelo que assistimos hoje na mídia, pelo que acompanhamos das discussões em vários fóruns, em vários eventos. Inclusive, hoje está acontecendo um evento aqui em Belo Horizonte para discutir uma possibilidade de nova mineração, com vários representando os interesses empresariais e governamentais. Mas é possível dizer que não está acontecendo efetivamente nada muito significativo. Primeiro porque as comunidades atingidas, as populações atingidas, os territórios envolvidos com a reserva mineral não são chamados a participar das decisões e das escolhas sobre o que fazer com eles. Eles não são admitidos no processo de escolha sobre se deve ou não deve ocorrer a mineração aqui ou ali, né? Os problemas de todas as bacias de rejeitos ou as barragens de rejeitos de mineração que tem em Minas não estão sendo tratados pública e claramente com a sociedade. Né? Então, a gente tem essas bombas relógios implantadas em Minas e uma tecnologia de mineração que ainda não anunciou amplamente as descobertas e as possibilidades de eficiência com novas tecnologias, com outras tecnologias. Professora, eu agradeço a presença da senhora aqui, é sempre bom recebê-la no Espaço PUC, seja sempre muito bem-vindo com a gente, viu? Obrigada.
E agora o Espaço PUC dá uma pausa e no próximo bloco você conhece o projeto Pintando a Sétima Arte da Sarasvati Produtora Cultural, que vai desenvolver uma série infantil de documentários para as crianças, onde elas mesmas terão a oportunidade de participar e aprender tudo sobre produção. E para conhecer mais detalhes sobre o projeto, recebemos no estúdio a produtora executiva Graziela Luciano e a assistente de diretor de arte Janaína Andrade. Não saia daí. O Espaço PUC está de volta e a Sarasvati, produtora cultural de Belo Horizonte, desenvolveu o projeto Pintando a Sétima Arte. O objetivo é aproximar crianças entre 9 a 12 anos do ofício de fazer cinema. Pois é, Mari, eles vão desenvolver uma série de TV e serão também os protagonistas dela. Além do produto final, o projeto apresenta aos pequenos o mundo do audiovisual por meio de oficinas de documentário e animação. E para conhecer mais sobre o projeto e a produção da primeira temporada do Pintando a Sétima Arte, nós recebemos a Graziela Luciano, que é produtora executiva, e a Cida Reis, também diretora executiva do projeto. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Para conversar nosso bate-papo, conta mais sobre a ideia do projeto, de onde surgiu. Foi um grupo de pessoas que trabalham já há bastante tempo com o cinema e a gente se reuniu para poder, então, escrever um projeto para uma chamada pública da Ancine, né, que é financiada pelo Fundo Setorial do Audiovisual. Então, a gente escreveu esse projeto durante uns 5 meses, em 2015, e tivemos a sorte, né, e também muito trabalho, conseguimos a aprovação desse projeto. É uma série, então, com 13 episódios, 7 minutos cada episódio, e a primeira temporada vai começar a ser filmada agora, no final de julho. Legal, Cida, perdão, diretora de produção. E conte um pouco mais, então, qual que é o tema da série, como que as crianças vão desenvolver essa série? Então, essa série são 13 episódios e em cada episódio elas vão desenvolver sobre um tema. Né? É um documentário com animação. Então, é um misto de uma parte documental e o resultado final é uma animação. E a cada episódio um tema diferente. Então, são diversos temas sobre Deus, sobre animais silvestres, sobre diversos temas. 13 temas, na verdade. A cada episódio um tema diferente. E são temas universais, sabe, Mari? Então, assim, a gente trabalha com consumo, morte, religião, né? Alimentos. Então, assim, são temas universais e a gente vai trazer isso para o universo da criança para ver como que a criança cria, a partir dessa imersão que ela vai ter naquela temática, como que ela vai criar, então. Porque o prólogo do programa sempre é um vídeo animado de 1 minuto produzido por essas crianças sobre aquela temática do episódio. No último sábado vocês fizeram, né, a escolha, nós temos imagens aqui da seleção das crianças. Quem são essas crianças que participam e como elas foram escolhidas? Olha, Mara, né? Mari. Desculpa, Mari. Na verdade, nós estamos ainda no processo de seleção. No sábado, nós fizemos o teste de câmera com todos os inscritos. Foi super interessante, foi muito, muito interessante. E aí, a partir de agora... nós vamos vendo as imagens agora no ar. E a partir, né, desse teste de câmera que nós estamos, essa semana, tentando construir, né, a partir de alguns perfis, as crianças que vão estar trabalhando conosco. Nós vamos selecionar 22 crianças ao final, então nós estamos aguardando até sexta-feira para ter essa resposta mais definitiva, quais são as crianças. Mas, em princípio, são crianças das mais variadas condições socioeconômicas, de regiões diferentes de Belo Horizonte, e, enfim, a tônica, né, vai estar um pouco na diversidade também, claro. Muito legal. E qual a importância de oferecer esse contato, né, com esse universo para essas crianças? Eu acho que é muito interessante, porque tem alguns temas, já posso até adiantar, tem alguns temas, por exemplo, a violência. A maioria das que a gente viu nas entrevistas responde sobre a violência só a partir do que é visto na televisão, assalto e morte. E a violência é muito mais do que isso, né? Então, acho que a hora quando a criança tiver a oportunidade de, a partir de brincadeiras e de entrevistas e também de externas, conhecer outras possibilidades, acho que essa perspectiva de violência, por exemplo, né, esse tema, ele vai ampliar na cabeça dela, sabe? Assim, eu acho que vai ser legal, elas vão aprender brincando. E vocês acreditam também que esse contato com a criatividade que o audiovisual permite vai ampliar esse horizonte? Com certeza, sim. O primeiro processo, então, dessas 22 crianças que estão sendo selecionadas é que elas vão passar por 2 oficinas. Uma oficina de animação e uma oficina de audiovisual.
E depois, então, a gente vai selecionar grupos de até 5 crianças dentro desse grande elenco das 22 e esses grupos vão participar dos episódios. É uma série feita por crianças para crianças. Então, assim, vai ter, assim, o vídeo que elas vão fazer animado, de 1 minuto, imagens que elas farão, entendeu? Sobre essas temáticas. Eu acho interessante por isso, assim, porque além da reflexão, colocar a mão na massa também e poder aprender, né? E onde serão as gravações? A gente tem algumas locações, por exemplo, assim, no episódio da morte, possivelmente em um cemitério, no episódio do medo, num parque de diversões, num trem fantasma, num castelo do terror. Mas a maioria das filmagens, né, Cida, assim, dos episódios, a gente montou um estúdio num galpão e a gente tem um cenário que é um cenário 360 graus, como se fosse um teatro de arena. Esse cenário ele é baseado num zoetrópio, que é um brinquedo óptico, né, que é um dos primórdios do cinema. Então, a maioria será filmada dentro desse cenário, no zoetrópio, mas tem locações externas também. Uhum. E quais são os parceiros que vocês comentaram? Qual o papel de cada uma de vocês no projeto? A gente, como eu já falei, assim, Mari, no início, quando a gente estava elaborando o projeto, éramos 7 pessoas. E a gente conseguiu elaborar isso, então, com essas 14 mãos trabalhando e pensando, essas cabeças. E hoje a gente tem parceria com a Trem do Balaio, que é a produtora da Cida Reis, parceria com a Tamanduá Filmes também, que é uma outra produtora que está conosco, do Danilo Vilaça e do Felipe Chaves, além de outras pessoas também, Josué, bem-vindo, a Janaína Andrade, que é minha sócia, o Evandro, né, o Sérgio Vilaça também, que foi um dos roteiristas. Então, assim, esse grupo elaborou essa proposta e a gente teve, então, a aprovação na Ancine. Concorremos, no final, com 293 produtoras, muita coisa. A maioria do Rio e São Paulo, e a gente conseguiu. Então foi uma felicidade muito grande, assim. E para a gente encerrar esse nosso bate-papo, como que é o contato com os pais dessas crianças, né? A resposta, a relação deles? Olha, muito interessante. Primeiro que nós estamos tomando todos os cuidados para ter uma relação o mais transparente e o mais construir, de fato, uma relação de confiança. Então, desde o primeiro momento, para a criança fazer a inscrição, ela teria que, anexar uma autorização do pai e da mãe. Os pais estão levando, eles é que levaram as crianças para o teste e após essa seleção, todo o contato passa a ser com os pais. Então, os pais eles vão receber o calendário, nós vamos fazer toda a tramitação de documentação, de autorização e todos os contatos referentes a episódio, ao que fazer, aonde fazer, os pais vão ser informados em primeira mão, assim. Bom, gente, infelizmente nosso tempo acabou, mas desejamos muito sucesso ao projeto de vocês. Parabéns pela iniciativa. Realmente muito legal ver a beleza do mundo, né, através dos olhos das crianças. E sucesso, sejam sempre bem-vindos ao Espaço PUC. Muito obrigada pelo convite. E amanhã é dia do Repórter PUC. Quem nos conta mais sobre o tema é o Pablo Nascimento. Olá, Pablo, boa tarde. Qual que é o tema de amanhã? Olá, Sérgio. Olá, Mariana. No Repórter PUC de amanhã, vamos tratar de um assunto um pouco delicado. Alunos têm desenvolvido patologias psíquicas por excesso de cobrança dentro das universidades e também por autocobrança. Para debater o assunto, nós vamos receber 2 especialistas. Uma delas é uma psicóloga que atende no núcleo de apoio psicopedagógico aos alunos de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Vamos também receber uma pedagoga que tem desenvolvido um trabalho de pesquisa com esse assunto. Então não deixem de assistir o Repórter PUC de amanhã às 4h30 da tarde dentro do Espaço PUC. Eu, é claro, espero por vocês. É isso aí, Pablo. Estaremos juntos amanhã. Muito obrigado pelas informações. E o Espaço PUC fica por aqui. Nosso encontro é amanhã às 4h30 da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. Se você tem alguma sugestão ou comentário, envie para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br. Nós esperamos sua participação. Obrigado pela companhia e até amanhã.